Seja bem-vindo, Vini. É isso aí, galera. Iniciando agora, oficialmente, a quinta entrevista da série Personal Sucesso. É com grande prazer que eu estou conduzindo, sendo assim um felizardo em conduzir entrevistas tão especiais com profissionais altamente gabaritados e o mais importante, profissionais de sucesso na nossa área. E essa é a intenção, baseada na frase do Tony Robbins: o sucesso deixa rastros. Esse é meu objetivo, trazer aqui para vocês profissionais já de 5, 10, 20, 30 anos de carreira, muito bem sucedidos, e ambos têm um ponto em comum: todos formados em educação física. Então é para realmente inspirar não só estudantes, mas também pessoas que se formaram há pouco tempo, estagiários, para quem se formou há 5, 10 anos, é para quem realmente quer transformar sua carreira. E ontem o Fernandão Fonseca deu uma aula falou sobre toda a sua carreira de sucesso, ele que é um cara inovador. Hoje eu venho com outro cara, Fernandão da ginástica. Hoje eu venho com um convidado muito especial. Aqui, ó, eu tô falando, o nível só tá melhorando do Personal Sucesso e Inspiração. Hoje o cara é autor até de livro. Ele é o cara da bike, autor do livro, ó, Bike, Sua Vida em Equilíbrio. Então é com muita honra que eu convido para participar do Personal Sucesso e Inspiração, ele, Vini Ferreira. Vamos lá chamar o Vini. Vini Ferreira, mais conhecido em uma palavra como Vini Shine. Ele é o cara. E aí, como é que tá, Rodolfo? Tudo bem? Tudo ótimo. E você, Vini? Esse cara é Tudo brilho. bem, graças a Deus. Quem dera, quem dera, quem dera. Estamos aqui para ajudar pessoas hoje, bater pouquinho desse bate-papo e contar um pouco da minha história e vamos para cima, né? É isso aí, Vini. Primeiro agradecer você ao vivo. Meu muito obrigado por aceitar o meu convite. É super importante que vocês que já estão um pouquinho mais de tempo que eu, né, aí na educação física, que compartilhem essa trajetória, principalmente essa trajetória de sucesso, para que ela inspire outros profissionais de educação física. Essa é a essência do meu projeto. Então, eu tenho um legado aí até o resto da minha vida que eu quero muito contribuir para a valorização e profissionalização da nossa área. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Para quem não conhece o Vini eu conheci através de um grande amigo de longa data da Biorritmo, que foi o primeiro entrevistado, o Thiago Castro. Eles são grandes amigos. E o Vini trabalhou numa época na Biorritmo que eu já... Quando ele trabalhou, eu ainda não trabalhava na Biorritmo. Quando ele saiu, eu entrei 2 anos depois. Mas aí a gente se Você entrou conheceu na Bio em quando? 2005. Ah, não, pô, você é em 2001, cara. Ah, não. Então foi 2001. bem antes. Eu achava que era 2003, por aí, Vini. Não, não, 2003 eu já estava na Academia Reebok. Ah, sim. Caramba, a Reebok tem tudo isso? Que ano que a Reebok inaugurou, Vini? 3 de outubro de 2003. Esse ano eu faço 17 anos lá, Rodolfão. Caracas, por isso que você é o É, cara, irmão. por isso que é um dos entrevistados direto, eu vejo ele. Quem não conhece já tô avisando. O cara tá direto no jantar que tem lá na Reebok, dos caras que são os top de linha. O Vini é o cara, por isso que ele tá aqui. Vini, seguinte, eu quero Legal. saber um pouco. Então, para a galera que está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai conversar um pouco sobre a história do Vini na educação física, todos os desafios que ele teve, toda essa parte. As perguntas são muito importantes. Eu vou acompanhando e a gente vai deixar para os últimos 5, os últimos 15, 20 minutos finais. Aí todo mundo pode perguntar o que quiser. Beleza? Mas eu vou acompanhando também se tiver alguma pergunta interessante. Vini, começando, como foi na sua infância, sua adolescência, sua relação com o esporte? Conta pra gente. Então, eu sou um profissional hoje formado em educação física que tem uma história um pouco peculiar em relação à grande maioria das pessoas que fazem educação física. Por quê? Normalmente as pessoas entram na nossa área porque ou a pessoa é ex-atleta, ou ela gosta muito de esporte, ou ela tem uma facilidade, ou ela quer emagrecer, algum motivo que ela quer se movimentar com o corpo, mas eu fugi um pouco desse padrão. Por quê? Desde muito pequeno eu tive muita facilidade física e sempre fui um garoto, digamos, meio enérgico demais, né? Então hoje com certeza eu teria TDA, teria um bando de coisas dessas doenças dessas crianças modernas, eu teria, com certeza.
E desde muito pequeno, eu sempre tive uma veia meio artística que eu me destacava em relação aos outros meninos. Então, assim, no prezinho tinha a quadrilha que a gente ensaiava em junho. O Vini vai lá e dançava com facilidade com todo mundo. Então, o meu caminho na educação física veio através da dança. Eu fui bailarino profissional durante 10 anos. Eu vou contar um pouco dessa história até chegar a esse ponto de fazer balé. Tudo se inicia com essa história do balé quando eu tinha 9 anos de idade e minha professora de educação física do SESI 265, quando eu estudava em Santo André, percebeu que eu tinha uma facilidade com essa história de movimento. Então ela me convidou, na época, em 1987, você não tinha nem nascido ainda, né, Rodolfinho? Nasci 87. Olha aí, então no ano que você estava nascendo, foi criado um filme com o Patrick Swayze chamado Dirty Dancing, e a gente fazia uma coreografia de final de ano para a gente celebrar a nossa 4ª série primária. Então, ela percebeu que eu tinha essa facilidade, o olhar de um educador físico que sempre localiza talentos quando pequeno, e ela me propôs de eu fazer a dança final do Patrick Swayze em 1987, uma 4ª série, e foi muito legal. E desde então, eu senti que eu aprendi logo cedo, cara, que você tem que buscar muito a coisa que você tem facilidade em fazer. Então, por exemplo, qual era o grande sonho do meu pai? Meu pai gostaria, assim, eu com 1 ano de idade, eu ganhei um uniforme completo do Santos, por parte do meu pai, e por parte da minha avó, eu ganhei um uniforme completo do Corinthians. Então, imagina o seguinte, a minha família inteira sonhava que eu fosse jogador de futebol, como... A gente que vem da Zona Leste sabe que, meu, assim, qual que é o grande futuro que os pais almejam pra gente? Que a gente faça faculdade ou que a gente vire um atleta, um jogador de futebol. E meu pai, ele não torce pro Santos. Se tivesse uma igreja santista, ele seria devoto de Nosso Senhor do Pelé, cara. Certeza disso. E com Acho que o ele tá tempo... online aí, Vini. Ele tá online, então ele deve estar até ouvindo aí. Beijo, pai. Falaram aí. Falaram aí. Então, e aí, cara, o que aconteceu? Entre 9 e 10 anos de idade, essa professora Madalena me convidou para fazer aula de jazz. Então, imagina você sair da Zona Leste e começar a fazer aula de dança mesmo, tá? Então, assim, um filme que foi muito legal, que foi para quem é novo na área e ainda não assistiu, é um filme chamado Billy Elliot, que conta a história de um garoto que ele teve facilidade com essa história do balé e o pai queria que ele fosse boxeador. Então, fica aí a dica, que é um pouco o que aconteceu com a minha vida. Meu pai falou assim, tudo bem, você quer fazer balé, quer fazer dança, tal. Vou fazer o seguinte, você pode fazer, só que você vai ter 0 apoio financeiro meu. Então, tudo que você precisar, você vai ter que correr atrás. Então, desde muito pequeno, não é que eu passei fome, não é que eu era pobre, não era isso assim. A gente era uma família de classe média, mas assim, não tinha grana para essa história de balé. Tá? Então, eu passei toda a minha adolescência, basicamente, numa academia básica lá em São Mateus, que era o ESE, que era da Escola Santa Isildinha. Eu acabei recebendo até bolsa de estudo para estudar nesse colégio, para representar a escola nos festivais de dança. O maior festival de dança que teve no Brasil, pelo menos até há pouco tempo atrás, foi o Festival de Dança de Joinville, onde reunia, tipo, 8.000 bailarinos, cara. Era muita gente. Então, Então, Mega comecei evento. caminhando... Super, super. Hoje era considerado um dos maiores festivais de dança do mundo. Então, com toda essa história relacionada à dança, chegou um momento que eu tinha 17 anos, eu já, com essa história da grana, dança, o que é muito bacana de arte no Brasil, é que assim, você dança na vida e você dança na arte. Então você dança 2 vezes, cara. É extremamente ser artista, difícil ser artista no Brasil. Então, o que aconteceu? Fazendo um link disso com a história da bike. Então, como eu não tinha grana para pegar ônibus, essas coisas, então assim, eu desde muito pequeno já fui me envolvendo muito com essa história da bike. A bike foi um canal libertador e de conquistas para minha vida. Então, com 17 anos de idade, eu estava numa fase meio assim, exército, meio aquela coisa complicada. Eu tive a oportunidade de entrar numa companhia de dança, aspas, semi-profissional, que é do Festival da Promodança, e eu já conhecia muita gente da dança, e eu acabei fazendo um teste com 18 para a Companhia de Danças de Diadema. Imagina que a Companhia de Danças de Diadema, ela funciona como uma companhia onde você faz todo o seu trabalho artístico, só que todas as quartas-feiras você tinha que, obrigatoriamente, ir para algum centro cultural, como a gente tem vários aí nas cidades
pequenas do país e eu ia dar aula de dança para crianças carentes, cara. Então imagina você ter 17 anos, sempre ter trabalhado com toda essa veia artística, mas não tinha nenhum processo pedagógico para ensinar o mínimo necessário de dança. Eu sabia dançar, é como você pegar assim, é o que normalmente a gente vê muito nessa história do professor de educação física, né? Um cara é super atleta de judô, ele é um super atleta de futebol. Mas o Neymar e nem o Ronaldo Fenômeno conseguem ensinar alguém a jogar futebol. Eles têm um dom natural que o caminho para eles é completamente diferente do que uma pessoa normal. Então, eu acabei, no meio desse processo, na profissionalização da dança, entrando na faculdade de educação física. Porque eu pensei, eu vou começar a dar aula, não tenho ideia do que é o processo pedagógico para você ensinar a aula de dar aula de dança para crianças e para adultos num centro cultural. Então, nesse momento, eu entrei na Unicastelo, que era o único Unicastelo em Itaquera, tá? Que hoje nem existe mais essa faculdade. Era o único curso noturno que tinha na época. Então, o que acontecia? Eu já desde então, depois de um tempo, já trabalhando na companhia de dança de Diadema, como funcionário público, carteira assinada. Depois que ganhei minha carteira assinada, meu pai falou, beleza, tá ok, segue a tua vida. Foi bem legal, assim, foi uma prova bem bacana para meu pai e para mim. E aí eu comprei uma moto, porque nessa época, eu rodava 150 quilômetros por dia em São Paulo. Eu morava em São Mateus, ia para Diadema e depois ia para Itaquera. Então foram meio que 4 anos nessa história de fazer todo esse rolê, todo esse trampo, que assim, carreira no início nosso, cara, é muito difícil. O cara precisa ser muito perseverante, muito intenso e engolir muitos sapos, né? Então, como Ô, tudo Vini, na vida, né? Diga. a educação física era a sua única opção? Ou você pensou em fazer outro curso? Não, Como foi cara, na pra você época? ter uma base, eu pensava em ser bombeiro. Eu prestei escola do Barro Branco na USP no primeiro ano, quando eu me formei no colégio, para ser tenente alguma coisa, e eu reprovei na primeira fase da USP. Eu falei, cara, isso aqui não é para mim não. E aí depois disso, eu até conversei com o meu tio Paulo na época, ele falou assim, cara, você faz balé, que você vai querer virar ser militar? Imagina um cara como nosso presidente te comandando e fazendo coisa errada. Eu falei, cara, não é para mim. Então eu acabei me dedicando mais à dança mesmo, e a primeira opção foi educação física. Eu não tive assim, queria ser mecânico, engenheiro, advogado, médico. Não. Eu tinha ideia que eu queria mexer com o corpo, e tudo na minha vida não é que foi uma coisa assim planejada. Não, isso aqui foi o que eu sempre sonhei. As coisas foram acontecendo, cara. É um pouco aquela música do Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. O que de verdade foi acontecendo desde muito pequeno é que eu sempre tentei ser feliz, cara, aonde eu tava. Então, assim, bem aquela lei do meio copo cheio, meio copo vazio. Para mim, sempre o copo vai estar meio cheio, nunca vai estar meio vazio. Ó céus, ó vida. Pô, a gente se conhece já tem um tempo. Quando foi a última vez que você me viu triste? Será que você me viu triste alguma vez na vida? Eu estamos no mesmo barco. Então, é justamente isso. A gente é muito parecido. Tanto que o Thiaguinho fala que nós temos um gap, que você é meu irmão mais novo. A gente tem É, energia muito parecida em relação a isso, tá? Então, é muito importante a gente sempre manter o pensamento positivo. E, e quando eu terminei a faculdade, no meio da faculdade eu fui desligado da companhia de dança de Diadema e eu fiquei um tempo desempregado. Aí o que aconteceu? Pô, pintou uma audição para fazer um musical com a Cláudia Raia, cara. Em 99, ela fez o musical O Beijo da Mulher-Aranha, que era ela, Miguel Falabella, Tuca Andrada, com direção do Wolf Maia. Cara, a minha vida fez sensacional. isso, ó. Puf! Tanto você tem a base, cara, você começa a ter uma vida. Sabe essa galera que sai do Big Brother? Essa galera que vive um pouco esse mundo de artista, que é muito glamour? Não tinha rede social, não tinha nada disso na época, mas assim, cara, aí chegava em todo lugar assim, convênio com restaurante. Então você ia nos melhores restaurantes da cidade, imagina você educação física, estudante de educação física, cara, Durango, aí você, tipo, sei lá, hoje, tipo, no Gero. Aí você pagava 10% da conta. Você só pagava porque O tinha garçom. parceria o garçom, cara. Então você começa a ter uma vida, ter contato com pessoas que você, cara, eu falei, meu, que loucura. E foi muito engraçado que tanto a minha entrada no Beijo da Mulher-Aranha quanto na companhia de Diadema, chegou um momento que é muito comum isso acontecer. Você tem todo o respaldo técnico, sei lá, como é que foi sua entrada na Bio, por exemplo? Eu tenho certeza que você fez um teste, meu, com mais 200 pessoas, e aí chegou um momento que tinham assim, 10 caras para ficar na musculação.
quem foram essas 10 pessoas que foram ficar na musculação? Eu tenho certeza que na sua prova tinham 25 mais ou menos iguais, mas os 10 que ficaram eram os que mais se dedicaram e os que mais se envolveram com a empresa. Então, essa história dos testes também acontece muito isso na arte, na vida. Assim, não adianta você chegar lá cru, se você não é um concurso público, que você tem, ou faculdade, que você tem fazer um teste específico, técnico, você depois vai ter uma entrevista. É muito interessante quando você entra nessa entrevista, as pessoas já te conhecendo. Então, quando chegou o momento no Beijo da Mulher-Aranha, que tinham 5, começaram com 500 homens, eram 11 prisioneiros que iam fazer parte da festa. Tinham 500 caras de início, aí chegou um momento que sobraram 50, cara. E desses 50, tipo assim, já tinham 20 que, por exemplo, por um perfil genético, não poderiam dançar com a Cláudia Raia. Então, por exemplo, assim, os caras tinham 1,60 m. Não dá para dançar com a Cláudia Raia, que tem 1,80 m. Então, na arte, você tem muito essa história da escolha genética. Então, eu falei, pô, os motivos que ficaram por quê? Eu tenho 1,85 m, eu consigo dançar com a Cláudia Raia. E essa minha altura me prejudicou quando terminou o Beijo da Mulher-Aranha, por exemplo. Eu tive que tentar dançar com o Zezé de Camargo e Luciano. Cara, os caras medem 1,60 m. Aí o que acontece? Todos os bailarinos do Zezé de Camargo e Luciano são Tem que baixos. ser no mesmo. Então foi justamente nessa época, Rodolfão, o que aconteceu? Eu notei que não adianta você simplesmente ser um bom bailarino tecnicamente, você ter tudo direitinho, você ter amigos no meio que... Chega uma hora que é perfil genético, cara. Então, por exemplo, acabou o musical do Beijo da Mulher-Aranha, o próximo musical era a Bela e a Fera. E aí a Bela e a Fera precisava de bailarinos baixos. Então o que aconteceu? Não adianta eu ter trabalhado 3 anos com a empresa, que era assim na época, que contratou a gente. Cara, primeira sequência de passo, falou, Vinícius, muito obrigado. Você tem cara de príncipe, você não tem cara de bailarino. A gente precisa de bailarinos morenos. É o seu perfil? Não, então, valeu, muito obrigado. E nessa época, cara, eu tinha acabado, eu estava me formando na faculdade, faltavam 3 meses para me formar, e eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo, deixa eu tentar conhecer a minha área de educação física para ver o que tem nesse mercado. Então, meados dos anos 2000, eu comecei a estagiar, eu sou da primeira turma de excelência da Biorritmo. Eu fui o único aluno da ginástica de uma série de 50 que se formou até o final. Então, eu tenho hoje aí o prêmio de excelência, então, assim, primeira escola de excelência, então, assim, com Alexandre Freitas, Gabi, com toda uma galera que me... Só um monstro. É isso, uma das coisas que eu gostaria de dar muito de dica para quem está começando na área. Tente trabalhar com os melhores da área. Então, por exemplo, assim, eu amo bicicleta. Eu falei, putz, cara, acho que essa história aqui com bike vai dar certo porque eu tenho facilidade com isso, né? Então, no dia do teste da Bio, por exemplo, eu não fui no dia do teste, porque era num domingo, não sei se o seu também foi no domingo. Eu tinha espetáculo, cara. Então, eu cheguei na segunda-feira, falei, a galera até brinca hoje comigo nessa história das aulas, que eu sempre dou bom dia, boa noite, eu me apresento, eu sou Vinícius, sejam bem-vindos à aula de alongamento, e por aí vai. Eu cheguei na recepção da Bio Paulista e falei assim, oi, eu sou Vinícius, eu sei que teve uma prova ontem para estagiários da ginástica, eu estou me formando na área, eu gostaria de conversar com o responsável. Não sabia quem era. Aí uma menina da recepção buscou a Gabi, putz, um beijão para ela se ela estiver assistindo, porque eu tenho ela como minha mãe de profissão. Ela me deu uma oportunidade de eu ficar 6 meses ao lado dela aprendendo tudo sobre ginástica, cara. Então, assim, aulas de localizada, glúteo, abdominais. E o que foi muito legal, com as aulas de alongamento, como eu venho da dança, eu tinha um grande diferencial em relação aos outros professores que pensavam meio que nos músculos, uma coisa muito mais básica. Quando você vem da dança, você pega uma coisa muito mais globalizada, né, cara? Mais forte e mais... O todo que se conecta o tempo inteiro, né? É justamente isso. Então, dali eu estagiei na Bio 6 meses, junto com mais uma equipe de musculação, e a galera foi caindo no meio. Por quê? Todo mundo precisava ganhar grana. Eu falei, cara, assim, teve dias que eu paguei para trabalhar, por exemplo. Eu pegava minha moto de São Mateus e ia até Osasco, cara. Só que eu gastava de gasolina e mais o pãozinho que eu comia lá, ou a banana, alguma coisa, não pagava minha hora a aula de spinning que eu dava lá. Mas eu sabia que isso tudo, no primeiro momento, era investimento. Então, uma das coisas que eu sempre falo para a turma, assim, quando eu falo um pouco sobre essa palestra, sobre inspiração e carreira, quando eu falo isso na Reebok, eu falo assim, eu sei que é difícil, mas experimentem trabalhar numa organização grande, Bio, Reebok, Companhia Atlética,
competition nas grandes academias, Bodytech. procure ao mesmo tempo, Bodytech, e procure ao mesmo tempo também trabalhar naquela academia de bairro. Porque são realidades tão diferentes. Então, o que normalmente acontece com o profissional de educação física que está se formando? Ele conhece uma realidade e ele acha, cara, que o que a gente faz nessas grandes academias é a realidade do Brasil, é a realidade do mundo. E não é, cara. Eu falo para a turma que, a partir do momento que eu piso na Reebok, eu coloco a minha tiarinha de Mickey Mouse e ali, meu irmão, todo mundo da fantasia. Aquilo não é, aspas, um mundo que é o mundo normal. Então, ter a possibilidade de ter trabalhado, estagiado numa academia grande e trabalhar e testar o que eu aprendia na academia grande, na academia pequena. Então, por exemplo, a mesma aula de spinning que eu dava na Bill e na Reebok, eu dava na academia pequena. Isso me ajudou muito ao processo de erros e acertos. Então, você acerta a música. Então, a música com uma academia assim, a música com outra academia, o atendimento, como a pessoa te recebe na academia pequena, como a pessoa te recebe na academia grande, são coisas que quanto mais você conseguir circular nisso, melhor será. Então... Quais medos você tinha, Vini? Hã? Medos. Quais Medo? medos você tinha, assim? Cara, medo... Logo, os três Eu acho que maiores. Ou, assim, pode ser um, pode ser dois, pode ser nenhum. Eu falo assim, puta, isso eu os tinha um pouco de medos, receio. cara, Nesse o medo que início aí normalmente de a gente carreira. tem o medo que eu falo muito para a turma é de, aspas, se aceito. Quando você vem da periferia, você acha que, tipo, você chegou numa academia grande, as pessoas vão saber que você é não sei o que, tal, tal, tal. Cara, passa tantos medos nossos. Eu passei isso muito mais, um pouquinho jovem, com a história do beijo da Mulher-Aranha. Eu falei, cara, eu tô vindo numa CG 82, bolinha, com o baú que eu andava. Eu falei, cara, como é que eu vou sair depois com o Miguel Falabella e com a Cláudia Raia para ir no Gero? Cara, eu deixava a minha moto 2 quarteirões antes. Eu não deixava a minha moto próxima. A gente se encontra no Gero da época, né, no caso. Eu tinha vergonha. E que de verdade, Rodolfão, eles estão, ó. O que eles querem da gente é que a gente consiga ter um bom assunto com eles e falar as mesmas coisas. Não, e se Então, conecta verdadeiramente, né? Isso é é importante. justamente isso. Então, a gente tem um preconceito quando a gente vem de bairros um pouco mais afastados, que a gente não vai ser bem recebido, ou que, não, essas pessoas são metidas, que não sei o quê. Cara, eu canso de ouvir isso de todo mundo. E, na real, essas pessoas são como nós. O importante é você ter uma consciência que são mundos, sim, diferentes, porém, quando você entra em assuntos que envolvem notícias, envolvem o mundo, todo mundo fala a mesma língua, né? Que é É. diferente, entendeu? Então, isso é uma coisa, era um medo mas que passou rapidamente, porque você tem que também ter um pouco de noção, que eu acho que eu poderia ter feito no início, eu era muito agitado. Então, hoje, eu já estou mais calmo, mas assim, cara, eu chegava gritando na academia, convidando as pessoas para aula. Então, assim, era frenético demais o ritmo, né? Então, eu acho que Eu sei o hoje... que é isso, viu, amigo? Eu sei o que é isso. Então, é justamente isso. Eu acho que hoje, em vez de eu ter uma arma, um fuzil R15, atirar para todo mundo para ver quem eu vou acertar para trazer minha aula, hoje eu mudo o foco. Hoje eu entro no salão, na academia, por exemplo, para convidar para minha aula, e eu vejo quem está olhando para mim. E aí, essa pessoa que está olhando para mim, eu vou até ela. Se ela está com fone de ouvido, eu espero ela tirar, eu dou um joia. De vez em quando eu falo, abdominais 8h15, 8h30. Acabou, a pessoa já sabe o que é. Porque não adianta você... É como você tá numa balada. Quando eu era solteiro, tipo, não adianta eu querer paquerar a mina mais gata da balada e a mina nem sequer tinha me visto. Eu vou olhar para quem tá me olhando. Eu vou tentar justamente chegar num conceito de onde a minha energia tá batendo com outra pessoa. Até para Então, gerar conexão, senão não gera conexão. Conexão é uma via de duas total. mãos, né? Total. Então, a partir do momento que a pessoa entende essa conexão, essa energia, você tá ali de coração aberto, convidando ela para receber dentro da tua sala, porque eu digo que a partir do momento que você entra na academia, a academia hoje é a sua segunda casa, ou o condomínio onde você vai dar aula, se você é personal e tudo mais. Cara, você tem que tratar igual a tua casa. Quando você vai receber um convidado na tua casa, você não limpa a casa, você não deixa a bebida gelando, você prepara o teu ambiente para receber um convidado. Então, a academia é a mesma coisa, você precisa se preparar, fazer barba, pentear o cabelo, não dá para chegar de qualquer jeito. Porque imagina você receber uma visita na tua casa de qualquer jeito. Então, ter essa mentalidade do todo dia, a academia é o seu cartão de visita, para você receber pessoas.
Sensacional. Ô, Vini, o que mais te Diga. motivou a entrar na educação física? Falar assim, Cara, puta, pessoas. foi o que mais me Pessoas. motivou. Pessoas, cara. Pessoas. Pessoas e querer justamente fazer com que essa pessoa que te conectou no início saia melhor do que ela chegou. O nosso trabalho de educação física, cara, eu vejo isso muito agora com a bike. Eu brinco que com a história da bike, você faz uma aula comigo que você não tem como você não sair melhor. Você não vai sair igual, você sempre vai sair melhor. Então eu até brinco que o que você passa hoje com a bike, por exemplo, você lembra quem você deu o seu primeiro beijo? Certeza. Você lembra? No Play A Center. terceira garota, a terceira garota eu tenho certeza que você não lembra, certo? Não. Mas aquilo foi muito marcante para você. Então, quando você se envolve com pessoas na nossa área, que é o contato, é o tete a tete, é o olho no olho, cara, você tem a opção de transformar a vida dessa pessoa. Não assumir a responsabilidade de transformação, mas simplesmente você dá ferramentas para que, caso ela queira, ela pode receber essa transformação. Você dá Então, um disparado start, para né? mim, disparado para mim no DISC, quando a gente fazia o DISC, para quem, pô, era um teste que o Almeida aplicava bastante aí na bio, com os tipos de personalidade, minha personalidade sempre foi interativa, o meu forte sempre foi um interativo. De pessoas que queriam estar se conectando, conversando e, ajudando todo mundo, né? É muito o perfil clássico já do educador físico, né? Na grande maioria. É, não, total. Ô, Vini, na área, quais experiências mais marcantes você teve? Pode ser desde a época, assim, Ah, algum acontecimento que para você, puta, isso durante a faculdade, teve um dia que aconteceu isso, que foi, nossa, muito marcante, ou já formado, coisas assim que você fala, experiências memoráveis, tanto pode ser positiva ou negativa, que às vezes, que nem o Fernando ontem, falou de uma sim, que para ele, ele começou a olhar para a educação física depois de uma experiência frustrante, que ele olhou pelo lado positivo, jogou isso como motivação e mudou a vida dele completamente. Pode ser assim ou não. legal. Sei que, mano. Cai de novo na história. Quando a gente está estudando educação física, cara, nós somos jovens, esponja, e quer absorver o máximo possível de conhecimento, o máximo de coisa que você possa aprender. Cara, foi um divisor de águas. A biorritmo, para mim, foi um divisor de águas tão grande nessa questão de conhecimento e tudo mais, com o Gabi, com Alexandre Freitas, que na época era o diretor técnico, mas um cara que me fez mudar muito a visão assim, putz, eu olho esse cara, eu falo assim, quando eu crescer eu quero ser que nem ele. Esse cara é o Giba Ambrosio, não sei se todo mundo conhece o Giba, hoje ele é um super parceiro meu, um dos meus melhores amigos Tá online cara, aí. eu me recordo quando eu cheguei na Paulista e ele estava voltando numa viagem de surf na Indonésia, cara. Então, imagina você sai de São Mateus, vem para uma academia, aí você encontra um professor de educação física que dava aula de personal, que tinha um relógio Nike amarelinho que ele apitava cada minuto assim, pi, 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 hora de descanso. Pi, 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 pi. Cara, ele trazia e fora isso, era um grau de comprometimento com o cliente, com as aulas, com tudo. Que eu falei, cara, eu quero ser que nem esse cara, meu. Mas eu me recordo ele voltando bronzeado uma viagem que ele fez de surf na Indonésia. Eu falei, como é que esse cara é educador físico? Esse cara, calma aí, ele trabalha com educação física, estamos falando isso em anos 2000, hein, cara? Esse cara foi pra Indonésia surfar. Que Eu mundo li que a esse cara revista. tá aí? Que mundo que esse cara tá, que eu quero estar junto, pô. Por quê? Eu li Fluir, Rodolfo, não sei se foi o seu caso, mas tipo assim, quando criança, cara, a gente lia aquela revista Fluir, em 1989, 88, e você viu o desenvolvimento do surf, né, meu? Ah, fotos do Havaí, fotos do Tahiti, aí fotos da Indonésia. Eu falei, caraca, brother, o cara surfou em Padang Padang, o Uluwatu. Eu falei, o cara foi lá. O que eu vi pela revista, um pouco que conta aquela história da música Azul da Cor do Mar do Tim Maia, que ela nasceu justamente porque tinha foto de uma morena numa praia paradisíaca no Tahiti. Ele fez a música daquele jeito. Sabe, eu me senti, eu falei, cara, esse cara foi para a Indonésia, eu quero seguir exatamente os passos que esse cara tá fazendo. E aí a gente, putz, ele como o irmão mais velho, me abraçou, ele me ensinou tudo de spinning. Cara, eu cheguei a conhecer, fazer o primeiro, um dos cursos, não sei se foi um dos últimos, mas assim, eu conheci o Johnny D, o cara que inventou o spinning. A Biorritmo forneceu um curso para os estagiários na época, que era o Fitness Mais. Não sei se a Andréa Vidal tá aí. A Andréa Vidal fez uma coisa muito legal, que ela pegou todos os estagiários das grandes academias. Então era competition,
na época, Fórmula, Bio e Competition, Companhia Atlética. E, cara, e pegou os melhores professores que davam aula na época nessas academias. Então, tipo assim, aula de spinning. Pô, Giba Ambrosio vai dar aula para todos os estagiários, tal. E assim foi de cada professor. E aí teve um dia que a gente foi na Runner Club, ainda nem sei se ela existe ainda. Cara, a gente foi fazer um curso com o Johnny G, meu irmão. O cara que inventou o spinning. E basicamente o Giba que era o cara, o número 2 da América Latina, só abaixo do Johnny G, no spinning. Eu falei, é com ele que eu quero ficar. Então, durante muitos anos, eu dei muita aula de spinning e fiz muita aula do Giba. Então, hoje, para quem... Hoje não mais, que hoje em dia, teoricamente, eu desenvolvi uma técnica diferente da técnica do Giba de aula de spinning. Mas, assim, durante muito tempo, as pessoas faziam a minha aula sabendo que, assim, tinha um pouco de Giba nela. Então, é legal quando hoje eu vejo algum estagiário fazer uma aula minha de alongamento, alguma coisa, e você vê que tem um pouquinho seu lá que você levou para essa pessoa também. Não, isso é muito legal que você falou Então, do isso Giba, é uma história linda, cara. Uma história linda mesmo. principalmente porque se conecta totalmente com a série Personal Inspiração. Que eu falo, É sucesso justamente isso. deixa rastros. Você pegou o cara que era o top da galáxia, Gibão, um abraço, Gibão, tá na minha sniper, viu? Aguarda que em breve ele estará aqui. Ele tá cá, você acha que eu não vou chamar? Óbvio. Mas assim, você pegou tudo que ele tinha de bom, adequou com o seu perfil e criou o seu método. É essa a intenção, né? Para Sim, os sim. bons profissionais, pode falar. E uma experiência ruim. Da mesma forma, na mesma empresa, eu tinha assim, eu tinha uma galera que me adorava, que fazia, pô, eu dava aula de spin tocando violão. Cara, umas coisas muito loucas. Só que, ao mesmo tempo que eu tinha isso na mesma empresa, outras pessoas não gostavam de mim. Então eu acabei sendo, aspas, desligado da Biorritmo, porque eu tinha um método de atendimento que eu não me adequei na época, que era assim, ó, você precisa chegar, você tinha um protocolo a seguir de aulas na abertura, durante e o final da aula. E tinha muitas coisas que eu não fazia o protocolo, mas assim, eu lotava 3 aulas de bike seguida. E aí chegou um momento, cara, que essa pessoa chegou e falou assim, então, você não é bom o suficiente, depois de 3 anos na empresa, para estar conosco aqui na nossa equipe. Eu falei, ok. Então, foi muito louco. Assim, ao mesmo tempo, por mais que você queira fazer um bom trabalho, você vai ter leitura de pessoas que vão amar o seu trabalho e você terá uma leitura que as pessoas também não gostarão do seu trabalho. E foi muito louco, porque nessa época eu saí meio aspas, triste. Eu falei, cara, eu me dediquei e tal, mas assim, e ao mesmo tempo eu também fiz aquela assim, cara, eu não quero fazer, porque não faz sentido na minha cabeça eu reproduzir esse processo todo. Mas eu enchi a aula. E depois disso, eu saí da Bio, na época, foi julho. Em outubro abriu a Reebok. E a Reebok eu comecei a dar aula em outubro. E em dezembro a gente tem uma festa de celebração do ano, tal, né? Mafara estava super feliz que a gente tinha aberto a segunda unidade de Vila Olímpia. E em 3 meses de trabalho, esse mesmo sistema de atendimento que eu dava na Bio e que pessoas dessa equipe falou, você não serve pra gente, eu ganhei funcionário do ano na Reebok, cara. Eu não mudei nada no meu trabalho. Então, de vez em Sensacional. quando, você tem que estar bem atento, que você pode ter um chefe que o cara não gosta de você, e não adianta, meu. Você pode pintar dourado, você pode fazer o que for, essa pessoa não vai com a tua cara. Porque você não, da mesma forma que você se adapta bem, tem pessoas que gostam de você e vão te ajudar, vai ter pessoas que não vão te ajudar. E não é a empresa, pode ser uma única pessoa. Então, tudo tem 2 lados. É o mesmo estabelecimento, a gente não chegou a se cruzar, mas assim, as mesmas pessoas são meus amigos até hoje, tudo tem 2 lados. Então, assim, e é muito importante também dar a sua ordem do stop. Foi como aconteceu comigo com a dança. Porque chegou um momento que eu falei assim, cara, eu tô com 22 anos, essa história de balé, eu tava vendo meus amigos com 40 anos que não tinha dinheiro para comprar um carro, um apartamento. Eu falei, cara, dança não vai rolar. Porque ou você é um Neymar da parada, ou você vai morrer de fome. O que a gente coloca hoje um pouco, né, comparado com o futebol, cara, 3% de profissionais hoje de futebol no Brasil ganham mais do que, 4, 5 salários mínimos, entendeu? A maioria da galera ganha 1, 2 salários mínimos. Então, assim, para você se destacar numa área, você precisa ter, aspas, já um certo dom e um certo talento. Não adianta você querer, por exemplo, que nem, na juventude eu joguei basquete. Com 1,80 m, meu irmão, na hora que eu fui ver
basquete e voleibol. Aí um dia me chamaram, pô, você tem um talento, né? Você tem altura. Aí me levaram na peneira do Banespa na época. Cara, tinha um garoto de 14 anos com 2,2 m. Tá Eu falei, cara, louco. sabe quando que eu vou chegar a jogar voleibol como esses caras? Não é para mim. Então, outra dica muito importante para quem está se formando, acredito que procure achar o seu talento. Não dê soco em ponta de faca. Se você tem facilidade com criança, se você gosta de musculação, se você gosta de crossfit, você tem que tentar ser o melhor nessa área. Mas lembra, não adianta você tentar ser o melhor se você não tem afinidade. Ah, quero jogar tênis, quero ser o Roger Federer. Cara, esquece, tem que nascer de novo. Então é muito importante a pessoa ter um pouco de noção de quando ela tem que fazer essa mudança. Sabe, investir, mas chegar uma hora que fala assim, putz, ó, fui até aqui, não deu certo, legal, vou tentar outra coisa. Que é uma dúvida muito comum que o formando tem. Quando ele se forma vou direto para o personal? Falei, pô, não. Cara, rala, erra primeiro. Eu sei que é difícil, tá, mas você tem que começar primeiro tentando aprender, porque a faculdade, cara, o que eu ia fazer com pedagogia do voleibol? É a base da base da base e 80%, 85% você nem usa. Cara, É só- a minha matéria de musculação na minha época, 98, 2000, hoje basicamente não serve para quase nada. Então, assim, eu fui começar a aprender realmente coisas voltadas para a educação física, principalmente porque eu queria, quando eu entrei na Bio, quando eu comecei a fazer cursos voltados para a minha área, que não tinha a ver com a pedagogia do voleibol, ou que tinha a ver com estudo científico, sabe? Bases fisiológicas do estudo científico, ou ciclo de Krebs. Eu fiz faculdade com um monte de gente. Então, é muito importante você tentar o máximo possível achar o teu dom. Tranquilo? Não, aqui tá beleza, pode ir. Não, aqui Travou também aí? não. Então é justamente isso, achar o teu dom, Ah, eu cara. pensei que tinha. É que você parou assim, ó, eu pensei que tivesse Não, aqui também travado. parei, eu falei, parou, não, tá tudo Não, tranquilo. não. Algo que você falou em relação a pessoas, né? Que esse segundo fato que não foi positivo em relação ao período que você teve na bio, em todo lugar existe pessoas, e acho que o principal do ser humano assim, a doença mais frequente é de três palavras, de três letras, ego. A maioria é Sim. por única É, e e foi, questão é ego, sabe? e E aí foi é o que eu defendo justamente muito. isso. Até a frase que eu defendo muito do personal sucesso é sozinho eu vou bem mais rápido. Mas juntos a gente vai muito mais longe. Eu Não, bato não, na com tecla, certeza. Vini. Eu bato Com na certeza. tecla o tempo inteiro. A maioria Com das certeza. pessoas não se movimentam. Então temos um mercado gigantesco para ser explorado. A gente precisa sair daqueles caixinhas, sabe, fechadinha e Sim, ter uma sim, visão sim, sim, mais é justamente isso. sistêmica, porque é um É mercado que justamente todo isso. mundo vai ganhar. Então, É mas justamente e as isso, cara. classes mais. Ah, o Silvio Santos, meu ídolo, ficou rico na classe. E aí, o que a gente pode criar para atuar com esse É público pensar de uma fora da forma que a caixa. gente consiga levar saúde para mais pessoas, sabe? Nesse O sentido. nascimento da Royal Cycle foi justamente isso. De eu começar a dar aula de spinning na Reebok, aí você começa a passar vídeos, aí, fiz a prova de mountain bike, a maior prova de mountain bike do mundo com Giba. Aí a gente foi pra África do Sul, cara, ralamos 7 dias, meu irmão. Pedalamos assim, cara, imagina um negócio difícil. Isso aí Aí foi o quando quê? você Uns 10 anos passa, atrás, Vini? esse ano que vem faz 10 anos. É Aí, que eu pô, lembro é o uma, Giba se preparando para essa prova aí. é justamente isso. E aí, cara, é uma prova de superação, porque você está em dupla, você não pode largar seu dupla com a distância de 2 minutos entre vocês. Então, cara, você tem que ter. É um exercício de equipe tão grande, porque hora você está bem, hora teu dupla está bem, e você tem que, o tempo todo, cara, vocês dois estão se motivando com mais 600 duplas, com um campeão olímpico, com um campeão Espetacular. mundial correndo com a gente. Então, é de uma Que experiência. experiência, hein? Então, e você passar isso depois num vídeo, na tua aula de spinning, inspira as outras pessoas. Então, Pô, o com certeza. nascimento da Royal Cycle foi meio que isso, porque um aluno começou a me perguntar, cara, mas cara, você dá aula de spinning, você também pedala na rua e você faz essas provas malucas na África do Sul? Eu tenho um sonho, eu preciso pagar uma promessa que era fazer o caminho de Santiago de Compostela. Ele fez uma promessa, foi atendida e ele precisava ir para o caminho de Santiago de Compostela. Eu falei, você me ajuda? Eu falei, pô, cara, fui pago para fazer um lugar Que na meta. Espanha. Não, e que meta legal para você motivar o aluno. Eu amo quando tem meta assim. Justamente.
Não, então, cara, e assim, e foi muito importante estar junto, porque em 2 momentos, os 700 quilômetros que a gente percorreu junto, se eu não tivesse lá, ele teria morrido. Ou de desidratação, ou quem estava pensando que daria para passar por uma tempestade cheia de raio. Nossa, Dá para tá louco. acreditar? É, Ah, mas aí é a experiência, cara, não tem muito o que fazer. Então, E aí, pensando um pouco nesse aluno, aí outros alunos começaram a me procurar, falou, pô, Vini, tô aqui, amigos meus que já pedalavam comigo, tô com a minha esposa, só que eu não consigo ensinar ela a pedalar, cara. Santo de casa não faz milagre. E aí eu comecei a desenvolver uma metodologia baseada num treinamento funcional. Putz, um abraço ao Luciano Delis, se estiver ouvindo também, que também foi outro cara que, assim, eu comecei a trabalhar com treinamento funcional, Rodolfinho, no Brasil. Eu fui um dos primeiros caras junto com o Luciano Delis, assim, que eu fui pupilo dele, sabe? O Luciano Delis trouxe o treinamento funcional para o Brasil em meados de 2000, 2001. E em 2003 eu comecei a seguir exatamente todo o trabalho dele. E assim, junto com a história da dança, me fez um profissional multidisciplinar, cara. Eu comecei a entender muita coisa, não só a questão, aspas, física, de força, mas é como a gente consegue trabalhar com as variedades de capacidades físicas, né? Então, eu desenvolvi depois disso para bike. Então a pessoa precisa de equilíbrio, a pessoa precisa de coordenação, a pessoa precisa de um caminho neural específico para começar a pedalar. Então foi uma, foram duas, foram três. Eu falei, cara, aqui tem um business aqui. Da mesma forma que a gente pagou a autoescola uma vez na vida para aprender a dirigir, acreditei que pudesse criar também essa metodologia para bike. E aí eu comecei a pesquisar junto com amigos, com o Gus, com a galera que estava comigo no início da Royal Cycle, e a gente vê que não existe uma publicação de um passo a passo ensinando, assim, com uma linguagem mais voltada para a educação física, de como a pessoa pode aprender a pedalar. É justamente isso. Então você sensacional. vê, Já ó, fica a dica o para quem não Giba, conhece aí, ó. sim. Livrão top Depois você do vai entrar Vini. no Insta, que nesse Sensacional. livro basicamente está o quê? É o passo a passo, assim, para a pessoa que não sabe nada, até querer se programar para uma viagem, uma bike trip, para você fazer. Lógico que não é tudo extremamente científico e técnico. É uma leitura que eu brinco com a turma, que é uma leitura de espera de avião. Ah, você está numa conexão, vai trocar de avião, você tem 2 horinhas e meia para esperar o avião. Você lê o livro nisso. De É um um conteúdo que cara que você vai tem levar para a vida. experiência de um cara que tem experiência de quantos anos na bike? 30. Então conta Então, cara, bastante. e assim, e não é só a experiência de pedalar. É a experiência É, de pedalar e moldando essa metodologia. Então, sim, por exemplo, assim, total. as minhas primeiras aulas, Uma visão como clínica. eram? É justamente isso, assim, como é que era? Como é que você consegue atingir a percepção do aluno que tem problema de labirintite? E assim, como é que a gente faz para tirar o medo dessa pessoa? Então, cara, passaram mais de 1000 pessoas já pela metodologia. Hoje eu posso falar que assim, hoje eu ensinei uma nova aluna também a pedalar e é fantástico, porque, cara, a história do primeiro beijo, voltado para a questão da educação física, cara, você marcou para sempre a vida dessa pessoa. Hoje eu ensinei uma mulher que já pedalava a fazer curva para a direita, porque ela não conseguia fazer. E aí, com técnica, com tudo que tem no livro, ela acabou aprendendo. Tem uma história legal que você pode falar também de cases aí. Você ensinou a. Ah, Você sabe de quem ah, eu tô falando? sim, sim. Você ensinou a pedalar depois de uma certa idade? Então, na real, eu vou até te contar um pouco a história de como eu conheci minha esposa, tá? Então, a Bia, ela era minha aluna da Riboc e durante muito tempo ela fazia minhas aulas de spinning e tal, né? E ela estava Não perdi uma namorando. aula. Não, 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 ela nem era muito Não, próxima, tô ela fazia brincando, tô mais aula enchendo o tarde. saco. Mas é engraçado como essa história nasceu, porque foi muito legal que ela fazia as minhas aulas de spinning e tal, e ela estava treinando porque ela ia fazer uma viagem para Itália. Ela ia para Puglia com o namorado, fazer uma viagem de bike que assim eu indico para todo mundo, cara. O melhor dinheiro que você pode investir na tua vida é em viagem, porque você aprende tanta coisa que vocês não acreditam o quanto é gratificante. Então, ela foi fazer uma viagem de bike para Itália e ela super forte no spinning, né, cara? Então, assim, botava carga e tal, E eu falei, cara, eu chamava ela, na minha cabeça, chamava ela de Beatriz Russa, né? Porque ela é loira, alta, tal, lembra um pouco uma russa, né? Então, ela fez minhas aulas aí, foi pra viagem, eu não sabia, nessa época a gente não se falava. E depois de um tempo ela sumiu das aulas. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Cara, ela caiu nessa viagem de bike. Puta, não Numa sabia dessa. descida.
ela errou a curva e assim, ela ficou basicamente desfigurada. Ela ficou com o rosto completamente destruído, olho roxo, boca quebrada. Tudo por quê? Ter força não significa que você tem técnica. Numa descida, ela perdeu a curva, derrapou o pneu dianteiro e caiu de cara no chão. E bike, para você cair de cara, é uma coisa muito Nossa. fácil. E aí, o que que aconteceu? Ela tinha comprado uma bicicleta, speed, toda, não sei o quê, quer pedalar com o crush, papapá, papapá, papapá. E o que que aconteceu? Depois dessa viagem, ela viu que a coisa não dava muito certo, ela finalizou com o crush dela. Essa queda Só foi que aí, ótima para você, hein, Vini? cara, eu nem imaginava, Rodolfinho, nem imaginava, Tô cara. E o que zoando. que é maluco, porque depois de um tempo, o que que aconteceu? Ela voltou a fazer as aulas de spinning e, e ela tava com essa bicicleta, que assim, bicicleta de speed não é uma coisa barata. Então você investe um dinheiro, aí a bicicleta fica parada lá, aí você fica com a sapatilha, a bicicleta, e você fica com medo. Você, é literalmente você, imagina você aprender a dirigir, sei lá, um carro do teu pai, aí te dá uma Porsche para você pilotar na estrada italiana. Você acha que você vai ter condição sem ter carteira de motorista para pilotar uma Porsche? A chance de você se dar mal é muito grande, né? Então ela falou assim, Vini, vamos fazer o seguinte, eu vou... Preciso aprender a perder o medo da sapatilha. Então o que aconteceu? A gente começou a fazer aula juntos e durante, meu, a coisa do contato, você é personal, a gente é personal, a gente sabe assim, é muito importante, tem muita história para você que está começando a se formar na área, e você vai ouvir muita história assim, é muito no estalar de dedos, se você não toma um cuidado e não faz uma linha que você bloqueia, essa questão da pessoa, aspas, começar a sentir algo diferente para você, pode acontecer. Então, eu sempre deixei desde o início, assim, quando a gente começou a fazer aula, tal, que, meu, nunca me envolvia com aluna, não sei o quê, tal. Então, assim, dei aula É. para ela. Você não foi profissional, Vini. Você não foi profissional. Não, Uau. cara, então, deixa eu te contar justamente essa história. Cara, dei aula, ela falou que dava em cima de mim, então, assim, velho, a gente fica tão focado, a Engessado. pessoa É, eu também. não cair, de não sei o quê, de não sei o quê, cara, Com aluna que eu nunca não fiquei. percebi. Eu não percebi. Então, depois de um tempo, ela, meu, ganhou base na bicicleta, tal. Falei, pô, aqui tá o cartão de algumas assessorias, então, ó, aqui Marcos Paulo Reis, Ronaldo Five Ways, tal. Vai pedalar com esses caras. E aí, a gente marcou, depois que acabou todo o serviço, ela já tinha ido embora, a gente marcou um pedal com mais um casal de amigos, que é o Sérgio e a Luciana, e a gente foi fazer um pedal em Romeiros, que era meu aniversário. E eu tava fazendo 36 anos no dia, e eu também tinha acabado de terminar o meu namoro. Teve uma champanhezinha para estourar? Cara, não, cara, imagina, velho, eu tive um pão de queijo, literalmente um pão de queijo pela manhã, né, meu, mas ela tinha me dado uma carona pra ir, né, meu. E aí, quando acabou, já não era mais minha aluna, tal, eu falei assim, ó, Vini, tá aqui um CD, parabéns, esse CD, eu adoro suas músicas, aula de spinning, tá aqui, CD, com músicas que acho que tem tudo a ver com a tua aula, mas se possível eu queria ouvir antes só eu e você. Eu, vazei do carro, brother. Vazei do carro na hora. Vi que ela meio que, tipo, meu, deu uma indireta, tipo, sabe aquela Direto? voadora no peito e Ela espera. deu um Aí, tiro de meu, sniper. cara, aí eu saí já do carro cantando araqueto, as pernas desobedecem. Sabe quando você fica atordoado? Eu falei, cara, não é possível. Calma aí, é verdade que isso aconteceu? Eu saí correndo, né, cara? E aí depois eu fiquei pensando, falei, cara, ela é minha ex-aluna, ela tá solteira, eu tô solteiro. E uma pergunta que eu fiz clara, assim, qual a real chance de eu passar o resto da minha vida com essa mulher? Puta, acho que é grande. E aí que eu me permiti, putz, a tentar entrar nessa onda tal, e aí foi fantástico. Nesse mesmo dia à noite, ela foi pro aniversário meu de 36 anos e desde lá a gente ficou. Só que como ela tinha aspas, né, me pediram em namoro, tal, CD, não sei o quê, isso foi em novembro, e aí em janeiro eu pedi ela em namoro oficialmente no Rio de Janeiro, e o nosso teste era de 1 ano e 4 meses, porque até a minha chegada, todo namorado dela, os últimos 3 ou 4, duraram 1 ano e 4 meses. Então eu tive que esperar 1 ano e 4 meses, falei, acho que agora eu tô bem. Passou essa fase, e aí no ano seguinte, cara, como a gente se conheceu pela bicicleta, eu levei, pedi ela em casamento, cara, uma das maiores montanhas da França, que é o Mont Ventoux, que é uma montanha, imagina na Provence, na França,
é tudo muito plano. E tem essa montanha de quase 2.000 metros de altura. E aí eu, fiz uma história junto com meu amigo Regis, que é um amigo meu francês, que eu conheci na Reebok. E falei, pedi uma ajuda para ele e tal. O que aconteceu, cara? Eu fui pedir a mão dela em casamento lá, com uma história assim, putz, a gente se conheceu por causa da bicicleta e tal. Então eu falei, Regis, vou sair 8 horas da manhã, 10h30, eu tô no topo da montanha, fica lá com champanhe e tal, que não dava pra eu levar, né, cara? Eu tinha comprado o anel, tava, Nem anel na chance. bolsa. Cara, só sei que eu me perdi. E o Regis tava com o Heitor, que hoje é nosso afilhado, com 1 ano e pouquinho. E a Vivi, cara, era tipo 10 horas da manhã, a gente não tinha chegado nem na metade da montanha, porque a fase que a gente tava subindo era muito mais difícil. Então, cara, é literalmente, para você ter uma referência, são 20 km de subida, e desses 20 km, 18, 17 é como subir Boiçucanga Maresias. Puta que pariu. Você consegue imaginar, para a galera que não é de São Paulo, a serra entre Boiçucanga e Maresias é uma serra de 3 km, que tem um gradial... Corri ela. É isso. Então você sabe o que passou assim, cara, é quase subir, é uma subida muito íngreme. Então, cara, chegou no meio da subida, a Bia falou assim, o que você está fazendo comigo? Eu não quero estar aqui, eu quero descer. Eu falei, não pode. Inventei umas histórias e aí, depois de muito sacrifício, ele chegou lá em cima, eu ajoelhei e pedi ela em casamento e falei, cara, a gente conheceu por causa da bicicleta, esse casamento é isso, enquanto um tá sofrendo, o outro tem que ajudar, tem que empurrar no finalzinho, tem que estar junto, você se aceita casar comigo? Aí ela, começou a chorar, eu chorei também, Que foi uma da hora. doideira. E aí, 1 ano depois, a gente voltou para lá e aí eu levei os convidados do nosso casamento. A gente acabou casando na Provence, cara. A gente casou na França. Para justamente ter essa história do Tour de France, da bike. Então... Por isso que ele é o personal sucesso e inspiração. O cara casou na França. Ai, meu. Ai. Ô, Bia, Sabe? E com tanta vou notícia fazer uma boa, live cara. com a Bia. Vou fazer uma live com a Bia, ela ensinando a mulherada a dar o tiro de sniper. Pum! Que é isso? Putz, cara, mas rapaz, foi duro, cara. Eu saí sensacional. Meu Deus amado, o que tá acontecendo? E aí, como eu falei no início da live, sabe? Tudo na minha vida não é que assim, foi planejado, não planejei isso, planejei aquilo. Não, cara, as coisas foram acontecendo. Eu acho que você colocar energia positiva, mesmo que você não receba, parece que Deus chega e fala assim, cara, você é um cara legal, isso pra você, isso pra você. E tentar não se magoar e não tentar fazer mal pros outros, cara. Acho que, em resumo, acho que é um pouco isso. Ô, Vini, perdi até aqui, ó. Você falou muito da Gabi, do Giba, tem outros do Delia, né? Você comentou. Sim, o Cara, Luciano você tem Delia. gratidão. Tem mais dois assim que você fala, puta, esses dois, ou algum profissional que você ainda se inspira hoje. Você fala, puta, esse cara ainda. Eu não mencionei, mas eu sempre me inspiro nele. Cara, um cara que também foi muito diferenciado, não sei se ele dá aula hoje ainda. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação de exercícios corretivos posturais e alongamento com o Sérgio Guida, que é um cara que dá pós-graduação na FMU. É um cara também que me abriu a mente assim pro corpo, de forma que é um cara que eu sou bem grato, assim. Não sei por onde ele anda, ele é carioca, mas assim, um cara que mudou bastante a minha carreira. E o Thiaguinho Castro também é um cara que para mim ele é um irmão que eu tenho e que é um cara que sempre enxerga fora da caixa. Então, a galera tá pensando em fazer coisas hoje, kettlebell, não. Cara, o cara já tá falando em movimento. Eu falei para ele que o próximo passo do Thiaguinho é ele se tornar um bailarino contemporâneo. Eu fiz dança contemporânea e hoje eu sou educador físico. O trabalho dele vai ser, daqui a pouco eles vão chamar Thiago Baryshnikov Castro, sabe? Porque ele tá pensando justamente dessa conexão, cara. Então, a nossa área de educação física está indo para um caminho muito bacana de harmonização dessa coisa de corpo, mente e espírito. Então, não dá mais para você pensar em supino peitoral e, não, os caras têm que pensar em movimento de empurrar, puxar, rolar, e acho que o Thiaguinho está realmente fazendo um trabalho magnífico nisso, cara. Show de bola. Ô, Vini, que você já falou, mulher da sua vida, teve alguns comentários da própria Bia, que ela falou que você aumentou. Ô, Bia, mas história, eu sou igual o Vini, então nesse sentido eu entendo ele, porque o que dá, né, ânimo pra galera ver as histórias é quando a gente aumenta, tem que aumentar um pouquinho. Mas não tem aumento, não é que tem aumento, cara, Não, é que a Bia falou. É que é muito diferente, né? A Bia falou aí, é que eu não tô vendo os comentários. Ela falou assim, aumentou 50%. Eu falei, Bia, eu gosto de história assim, todo mundo gosta, é assim que as pessoas se... Ô, Vini, o que você conquistou, além da mulher da sua vida,
que a educação física te deu? Que você fala assim, oh, puta, eu conquistei isso graças à educação física. Pode ser bem material, o que for. Que para você Tá, seja importante. eu acho que A gente está no finalzinho. o bem maior que a educação física me deu foi o conhecimento de ouvir pessoas de mercados diferentes. Então, por exemplo, quando eu entrei na educação física, ninguém falava sobre dinheiro, ninguém falava sobre política, ninguém falava. Basicamente, o que eu via era esporte, algumas coisinhas. E quando você tem a chance de aprender com seus alunos coisas novas, é um conhecimento que ninguém te tira, cara. Ninguém te tira. Então, é muito importante quando. Ainda mais que a gente está num momento assim, meu, muito rede social, ego. A gente não pode esquecer nunca que a nossa essência, como educador físico, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente tem que tentar o máximo possível ouvir e aprender com nossos alunos. Porque nossos alunos, eles querem falar. Eles querem ser ouvidos. Eu acho que, por causa disso, eu aprendi a mexer um pouco com o mercado financeiro, eu aprendi um pouco sobre golfe, rugby, aprendi um pouco sobre mais cultura. Cara, entendo hoje um pouco sobre política. Não é que eu fui ler, não sei o quê. Hoje eu leio os jornais, leio as revistas semanais, mas assim, os próprios alunos, é legal que você ouve o ponto crítico assim, um cara que hoje gosta do presidente e um cara que detesta o presidente. E aí você cria a tua opinião em cima disso. E então essa questão de conhecimento de aluno e a educação física te levar para você viajar. Então, para mim, assim, disparado, o melhor investimento que você pode ter na tua vida de educação física é viajar, brother. Viaja. Você tem que trocar o carro. Porque no ano de 2011, eu ia trocar o meu carro e aí, lembra a história do meu pai, pô, educação física, tudo. Eu tive a oportunidade, junto com a minha irmã e com o meu irmão, da gente dar uma... Quando o Santos, com o Neymar, foi campeão da Libertadores em 2011, meu pai me falou uma frase que para mim foi, cara, eu falei, cara, isso foi demais. Eu não sei se eu estarei vivo para ver o Santos jogar competir de novo num campeonato mundial. Aí eu me juntei com a minha irmã, tal, falei, cara, quer saber uma coisa? Trocar de carro coisa nenhuma, cara. Eu peguei uma grana que assim, o que foi muito legal também, terminando depois essa história do Japão. A educação física me deu uma oportunidade de eu começar, aí sim, ter um planejamento financeiro. Então, o profissional de educação física está começando agora, guardem dinheiro. 15, 20, 5% do teu salário. Procure deixar os seus custos fixos baixos e guardar dinheiro. Você só vai conseguir realizar seus sonhos guardando dinheiro. Não é se metendo em dívidas, financiamento. Tenta, o máximo possível, juntar grana que essas coisas acontecem. Então, o que foi, voltando a essa história com meu pai? Eu tinha juntado uma grana para trocar de carro, mas aí quando eu vi essa história do meu pai, cara, eu fui conhecer o Japão com meu pai. Passei 10 dias lá. Então, sensacional. Assim, cara, isso aí a gente acabou não nunca vai... tendo resultado positivo, porque basicamente o Santos jogou contra o melhor time da história, né? O Barcelona 4-0, que os caras desaceleraram, mas eu falei, cara, foi incrível. Foram 10 dias incríveis e que agora eu quero voltar de novo. O Japão é um país tão lindo, cara, que eu quero voltar e levar minha esposa agora também. Sensacional. Vini, para concluir, em uma frase, assim, como que você poderia... Vini, se fosse o Vini ou um estudante que entrou agora na educação física, o que você falaria para esse cara? Fala, cara, sei lá, se for uma frase ou dica, você fica à vontade, o momento é seu. Siga os melhores. Temos um minuto mesmo. Siga os melhores e entre sempre de coração aberto no que você precisa fazer. É muito importante que você descubra o seu dom e busque mercados que as pessoas hoje não estão trabalhando. Então, por exemplo, hoje, eu tentei achar a história da bicicleta. Não tem ninguém no mercado formado em educação física trabalhando com isso. Hoje, meu trabalho também é muito voltado para a área de alongamento. Quem hoje trabalha especificamente com técnica de flexibilidade na área? Pouca gente. Então, hoje tem um mercado gigante de criança, de idoso. Tem muita gente que pode ser atendida e que normalmente a galera fica meio nessa história das academias, do grupeto. Vini. Voltei, desculpa, irmão. Cara, que metralhadora danada foi isso aqui de vocal, hein? Ô, Vini, e eu não quis no final te atrapalhar, para não atrapalhar a sua linha de raciocínio, eu falei, não, eu vou deixar ele terminar. Mas aí começou a contagem regressiva, eu falei, ai, puta. Não, ô, Vini, foi mal, cara. Desculpa. Passou muito rápido, cara. Passou muito rápido mesmo. Sim, que é bom. Quando a conversa é boa, o papo é bom, passa que a gente nem vê. Essa é a intenção. Mas Cara, a gente tava... oportunidade, viu, irmãozão?
Não, mas termina aquela linha de raciocínio que você tava Não, de era justamente inspirar. isso, de fazer o melhor e sempre estar de coração aberto e dar o seu melhor. E tentar achar o seu dom, achar a área que normalmente a pessoa não vai ter muita concorrência. Acho que isso é o principal. Show, show de bola. Mais algo que você quer acrescentar? Seja para Rodolfão, o bate-papo foi maravilhoso. Acho que, só tenho a agradecer você e a todo mundo que acompanhou a live aí. E até pedir um pouco de desculpas, que acho que eu acabei falando demais. Aí a gente acabou não ouvindo as perguntas e tal. Mas, valeu muito. Muito mesmo. Não, mas tenho certeza que foi muito enriquecedor. Vamos ver se alguém tem alguma uma pergunta, só para a gente fechar, pode ser? Pode, não, estou aqui disponível para vocês. Alguém tem alguma pergunta aí de algo que ficou assim, que queira saber sobre o Vini, ou assim, Essa eu tô na pergunta está área. valendo um livro. Boa. Pronto, aí. Quem Aí fizer tá a um primeira ótimo. pergunta. Uma boa pergunta para o Vini aí, ele vai dar um livro. O livro é esse aqui, hein, ó. Bike. Sua vida em equilíbrio. Pronto, demorou. Tem uma galera entrando aí, eu não consigo ver os comentários, Rodolfinho. Tem uma galera entrando, saindo. Tá entrando. Tá entrando. Mas até agora ninguém mandou. Tô de olho. Não, então tranquilo. Ô, Vini, e quais são seus planos para o futuro na área? Quanto isso, ninguém pergunta, eu já Cara, estou perguntando. Não que eu queira o livro. a nossa área, cara, é uma carreira que você consegue trabalhar. Hoje as pessoas falam, não, você pode ser personal até 50. Hoje eu acho que, dá para ir muito mais e dá para trabalhar bem com a história da escola também, né? Então, tem muita coisa bacana para fazer aí e esses novos horizontes agora das aulas online. Cara, que com essa pandemia, a galera tá se virando, né, cara? Então, é bem diferente. Tem um Eu mercadão aí fiquei, pela frente também. eu fiquei muito feliz, né? Porque era um espaço que já deveria ser ocupado por profissionais de educação física há muito tempo, por isso que deu brecha para pessoas que não são da área. Agora que os profissionais vão se reinventar, e aí precisa analisar qual. Foi até a live que eu fiz com meu amigo falando sobre nicho de mercado. Aonde eu vou Uhum. atuar que se conecta com o que você falou, né? Assim, de procurar espaços onde tenha mais possibilidades de expandir o business. E aí, atualmente, você vê a galera entregando tudo de um jeito, mas Sim, está sim. ótimo. O importante é que veio para a mídia social. Agora a gente vai aperfeiçoando, melhorando, aperfeiçoando, melhorando, Sim, porque aperfeiçoando. a história da entrega, né, de você jogar, distribuir o conteúdo digital, isso é uma coisa que, cara, nada substitui o olho no olho, você tá ali, você, Presencial. tá com um aluno, cara. Então, por mais que você queira meio ser essa fase meio Jetsons, né, você tá falando pela tela, tal, nada é igual você tá e receber essa pessoa e ter esse trabalho pessoal mesmo, né? Tem uma pergunta aqui, Vini, do E Honorato aí? 5. Ele mandou, ó, qual esporte você gostaria de aprender? Ah, certeza que hoje tênis. Se eu pudesse aprender um esporte hoje, eu gostaria de aprender tênis. Tem um professor seu, um amigo meu que ama tênis. É um É, bom cara para te ensinar. então tá mais que Tá fechado. Eu preciso online começar a aí. praticar. Ele tá Talvez online seja o aí. Vini Federer. Vini Federer. Boa, Vini. Então acho que Tá é ok? isso. Mais alguma pergunta, galera? Enquanto isso, Vini, minha gratidão, meu muito obrigado por você contribuir com esse projeto, né, o Personal Sucesso e Inspiração. Eu tenho certeza que todas essas dicas que você deu, todas essas sacadas, insights, vai fazer com que faça diferença nas pessoas que assistirem, né? Principalmente da nossa área. Que o meu Sim, intuito é que esse espero. conteúdo chegue não só em São Paulo, não só para a nossa rede de Sim. contatos, mas chegue no Brasil inteiro. É um Cara, se cara que já depender de está mim, há vamos muito tempo multiplicar na isso. área, tem várias sacadas interessantes e vai contribuir muito. Então, meu muito obrigado, gratidão, Vini. Eu que te E é isso agradeço, aí. irmão, pela oportunidade e conte comigo sempre. Muito bom Valeu, te ver por Vini. aqui. Forte abraço, até Obrigado. mais. Tchau, tchau, Obrigadão, viu? Rodolfinho. Boa noite. Até mais, Valeu. valeu. Tchau, tchau. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do nosso quinto convidado na série Personal Sucesso e Inspiração, Vini Ferreira. Ele, vocês viram, é o cara da bike. Fiquei muito contente com todo o conteúdo que ele compartilhou. E você, se gostou também, deixa o seu like. Não deixa de se inscrever. É muito importante que você se inscreva, que aí o meu canal começa a ser mais valorizado pelo YouTube. E se você tiver algum
personal que seja uma inspiração para você, que você fala, nossa, Rô, esse cara era fundamental que você entrevistasse, porque ele vai agregar muito para outros profissionais. Deixe nos comentários o Instagram dele, o contato, que aí eu vou acompanhar e certamente eu vou entrevistá-lo num futuro próximo. Valeu, galera. Até a próxima. Boa noite.